E aí, pessoal, Esporte Notícia, Rádio Bandeirantes, hoje à tarde, Matheus Dávila, o repórter, sempre atento, revelou um descontentamento do empresário do goleiro Felipe Mejolaro com o procedimento do Grêmio. Exatamente isso. E aí a gente tem que vir aqui tratar desse assunto com certa preocupação. Por quê? Porque o Grêmio, durante um tempo, discutiu uma dificuldade com o empresário Pablo Bueno, empresário de Ferreira. E, curiosamente, neste momento, nós temos em outro jogador promissor do Grêmio alguma dificuldade do empresário. Essa é uma preocupação que a gente precisa recolocar, tentar colocar como algo importante para a gente discutir neste espaço, lembrando, de gremista para gremista, que a gente trata as coisas boas e as coisas nem tão boas. Essa, no caso, eu não gosto de tratar. Por quê? Há um tempo atrás, não faz muito tempo, eu coloquei um conteúdo exclusivo sobre o Felipe Mejolaro, suas características, suas qualidades, os seus supostos defeitos, o seu histórico e um ponto que me preocupou muito e que eu coloco para vocês sempre. Um preconceito que eu via no Grêmio em relação a esse goleiro. Eu via que o Grêmio não tinha nele a mesma leitura que a seleção brasileira, por exemplo, tem. Felipe Mejolaro talvez seja de todos os jogadores do Grêmio o mais usado, utilizado pela seleção brasileira. E isso nos causa preocupação. Exatamente, uma preocupação. Por quê? Porque é um goleiro que tinha tudo para ser goleiro do Grêmio. Tudo para ser goleiro do Grêmio. O Grêmio que tem nos goleiros um histórico fantástico de categoria de base. Desde Darley, passando pelo Galato, que fez lá os aflitos, e principalmente por Marcelo Groy. Marcelo Groy, que também foi um goleiro muito contestado. Um goleiro também que foi, dentro desse processo, um goleiro que foi questionado. Um goleiro que muitos não acreditavam, que diziam ser baixo. Curiosamente, o que acontece com o Felipe Mejolaro. A gente ouve as histórias e muitos dizem, é um goleiro baixo, é um goleiro que não tem o tamanho do Grêmio. Que tamanho do Grêmio? O que é o tamanho do Grêmio em matéria de preconceito? Nenhum. O Grêmio tem que passar por isso. Se é bom, se é ruim. E precisa avaliar. Aí se tem, César, ele não foi bem nos times quando jogou no time principal. Lembrando que o Felipe Mejolaro não jogou nenhuma partida que não tenha sido com o time totalmente alternativo quando jogou nos profissionais do Grêmio. Ele nunca esteve dentro de um time entre os titulares, por exemplo, com a figura dele. Ou seja, não é muito justo fazer uma avaliação precoce sobre esse goleiro, sobretudo dentro da utilização dele. Mas voltando ao descontentamento, que é o que me preocupa, é porque eu não gosto do histórico de dificuldade com o empresário. O empresário do jogador Mejolaro, ele coloca um descontentamento em relação ao discurso que o Grêmio tem utilizado e, sobretudo, a forma como o Grêmio tem negociado ou tratado uma negociação. Ele que esteve próximo, o Mejolaro, de ser emprestado para o futebol português, para ganhar experiência, entre aspas, o Grêmio coloca isso abertamente, mas, segundo o empresário, internamente não tem permitido uma boa negociação, não tem deixado que as coisas evoluam. Então isso preocupa. A ideia de confusão, de conflito com o empresário, o Grêmio tem que conter urgentemente. Urgentemente. Isso precisa ser resolvido já. O Grêmio não pode ter nenhum tipo de histórico de dificuldade com o empresário de jovem jogador. Porque isso, claro que o Grêmio tem que ter autonomia, o Grêmio tem que ter sempre o princípio dele, só que dificuldade com o empresário não leva a lugar nenhum. Ninguém ganha com isso. Porque isso causa insegurança nos meninos e o Grêmio precisa dar segurança para eles. O Grêmio precisa sempre estar à frente disso e os meninos têm que ter confiança de que não vai acontecer com eles o que aconteceu com o Ferreira e o que parece estar acontecendo com o garoto, o menino lá, o goleiro da seleção brasileira sub-23, o goleiro que levou a seleção, inclusive para a Olimpíada, Felipe Mejolaro. O Grêmio precisa ter essa tranquilidade e precisa passar essa tranquilidade. Então, que se compõe rápido isso para não ter esse tipo de leitura. Essas informações, elas são corretas, porque esse menino não faz parte nem dos 5 do Grêmio. Hoje ele está atrás dos 3 veteranos lá, lembrando que o Grêmio tem Paulo Vitor, tem Júlio César, goleiros que não deixaram nada e que não vão deixar nada. Tem Breno, tem o menino que subiu da Taça São Paulo direto, ou seja, passou na frente do Felipe Mejolaro, e isso naturalmente incomoda.
e aí a partir daí a gente tem essa série de dificuldades. Então, que se resolva logo isso e não deixe que isso ganhe corpo. Isso não ajuda ninguém e não ajuda, sobretudo, as questões envolvendo a forma que o Grêmio tem de tratamento com os meninos. Lembrando que o Grêmio é, talvez, o principal clube no Brasil hoje em matéria de revelação. Então que se valorize esse menino aí. Acho que estão fazendo um procedimento errado com ele e mais. Esse tipo de modelo não agrega nada quando a gente fala também da comunicação, de como as coisas estão sendo colocadas para fora. É o segundo caso esse ano de confusão ou de discussão entre empresário e jogador jovem, e o Grêmio não merece esse tipo de situação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.